Oi, pessoal, sim, estou filmando no mesmo dia, quase no mesmo momento após o primeiro vídeo do canal. Mas eu já tinha essa ideia aqui, eu já tinha preparado o roteiro do que eu gostaria de falar. Bem, as pessoas sempre me perguntam uma coisa que eu acho engraçada demais. E como nessa semana, tá? Ainda estou nessa penúltima semana de abril que eu estou filmando isso. Dia 23 de abril é comemorado o Dia Internacional do Livro, Dia Mundial do Livro. E algumas pessoas, né, se perguntam por que foi criada essa data, de onde vem essa origem. Ela tem origem espanhola, tá? Uma origem hispânica, da Catalunha. E por que eles fizeram isso? Foi uma forma de homenagear o escritor Miguel de Cervantes, né, o escritor do livro, um clássico da literatura internacional, Dom Quixote, porque o escritor, ele completava ano em setembro, porém ele faleceu dia 22 de abril. E então pensaram em criar uma data comemorativa, a origem, né, a comemorar o que é o ser leitor, o que é o processo de leitura, o Dia Mundial do Livro. Então foi criado dia 23 de abril, tá? A ONU instituiu. E na Espanha, já essa tradição, eles já iniciam essas comemorações no início de abril. Isso é muito interessante. E então o vídeo de hoje é falando um pouco sobre essa questão de leitura, que vai ser algo que vai permear as nossas conversas por aqui. E tem uma curiosidade sobre mim. As pessoas olham pra mim, né, olham meu Instagram muitas vezes, as coisas que eu posto no Twitter, enfim. Todo mundo fica, nossa, você deve ter sido uma criança leitora, né, não sei o que, gente. Olha só. Eu não fui uma criança, assim, que amava ler. Não gostava. Tipo assim, não é que eu detestasse, que eu tinha dificuldade, é porque era uma coisa que não... Sabe? Agora, o mais engraçado e curioso é porque eu sempre gostei de biblioteca. Eu amava ir na biblioteca da minha escola. Mesmo que eu pegasse uma revista, um gibi, né, da Turma da Mônica. Gente, eu cresci lendo os gibis da Turma da Mônica, principalmente na escola. E assim, eu gostava, sabe? Mas, tipo, ler um livro era uma coisa assim pra mim, nossa, muito sério. Não sei. E também eu sempre gostei muito de ambiente de livrarias. Eu lembro que tinha uma livraria, né, no Brasil todo, a Siciliano. Eu amava chegar na Siciliano, ver os livros, porque eu lembro, sabe uma coisa que eu também me recordo, né? Como criança dos anos 2000, é que antes passava muita propaganda de livro pra criança, né, infanto-juvenil. Passava muito essas propagandas na TV. Eu lembro que era da editora Fundamento, inclusive, que passava muito. Tinha aquele clássico, né, Meu Querido Diário Otário. Tinha outros também livros, assim, a gente percebe que hoje, né, como a televisão, né, a questão da televisão, praticamente ninguém mais assiste TV, né? Só que também o tipo de consumo que a gente tá tendo, né, se tá sendo edificante mesmo. Enfim. E sobre leitura, tem gente que sempre me pergunta. Nossa, olha, eu vou mostrar um pouquinho da minha biblioteca pra vocês, tá? Vou dar um framezinho aqui. E depois continua, sabe? Pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha biblioteca. Mas, assim, muitas pessoas pensam, nossa, gente, essa pra mim acho que é uma das piores perguntas que alguém faz pra quem lê. Que é, por exemplo, você já leu todos os livros da sua biblioteca? Não faça essa pergunta, por favor. Não faça. Mas isso daqui, voltando, né, a questão de como eu comecei a gostar de livros. Bem, eu me recordo disso porque eu não era aquela criança, por exemplo, preguiçosa, no sentido de, não quero estudar, não quero fazer atividade, não quero fazer nada. Não. Porém, eu era uma criança que tinha potencialidades, tá? Na escola. Só que é como se poucos professores, sabe, gente, uma coisa engraçada que eu tava pensando, praticamente todas as turmas que eu já estudei, a turma que eu estudava era pior, sabe, de comportamento. Mas assim, eu fui crescendo, li poucos livros na minha infância, e eu ganhava alguns livros de aniversário quando eu era pequena. Eu lembro que meus pais me obrigavam a ler. Olha, vá ler que fulano comprou esse livro pra você de aniversário. Aí eu lia, sabe? Eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, 11 a 12 anos, se eu não me engano, a minha tia até me deu o livro do Harry Potter, foi A Câmara Secreta, e eu gostei. Só que, tipo assim,
Nossa, gente, eu era muito bobinha nesse sentido, porque eu poderia ter, meu Deus, eu quero ler todos os Harry Potters pra hoje eu estar, ó, com a cabeça boa. Não, eu tinha tempo antes, eu tinha tempo antes. Aí eu fiquei, legal. Só que eu não continuei, sabe? Eu não tinha essa insistência, caramba, eu vou dar ênfase à leitura, porque, assim, não que meus pais não lessem, mas antigamente, nossa, gente, eu falei antigamente, só tenho 24 anos. Bem, mas assim, antes não se tinha todo esse apoio, essas informações pedagógicas sobre neuroplasticidade, mas assim, da forma como meus pais puderam, eles, sabe, vá ler aquele livro que fulano te deu, vá ler isso, não sei. Aí tanto que eu mostrava, olha, eu tô lendo aqui o livro que fulano me deu, eu mostrava pra eles isso, e assim, aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Lá na fase, assim, entre os meus 12 e 13 anos, eu entrei numa escola nova. E nessa escola, depois, eu terminei meu ensino médio. Eu fui pro 7º ano. E, assim, eu comecei a sentir realmente esse interesse. Caramba, eu acho que eu preciso ler mais. E eu já ficava, nossa, eu ainda não li esse livro. Eu lembro que um irmão da minha igreja, querido irmão Iomar, ele, uma vez perguntou a mim, a gente tava no shopping, tava eu, meu pai e o irmão Leomar, e ele perguntou, a gente tava na livraria, algo assim, e ele, olha, o Pequeno Príncipe, não sei o que, eu nunca li, eu nem tenho ele, pois eu vou te dar agora, ele me deu o livro Pequeno Príncipe, eu tenho até hoje, tá? Ó, tá até aqui, ó, gente, tem a dedicatória, inclusive eu tava querendo reler o Pequeno Príncipe, porque a Paixão do Pequeno Príncipe tem outra. Esse querido irmão, que até hoje temos contato, irmão, membros da mesma igreja. E, enfim, eu ganhei esse livro, eu fiquei, nossa, que livro bom, sabe? E quando eu entrei nessa nova escola, tinha uma professora, querida professora aqui, um cheiro. Essa professora, assim, gente, eu acho que também um pouco disso me sensibilizou na área da educação. Eu sempre tinha um toquezinho pra área da educação, eu gostava. Mas foi por causa dessa minha professora que realmente tomei assim, caramba, eu preciso ler mais. Ela era professora de língua portuguesa, então além de ela dava gramática, ela dava interpretação de texto e também literatura. Então era o combo, assim, era muito maravilhoso. E olha que na época a gente nem tava estudando mesmo literatura, né? Não tinha isso mesmo na grade curricular do 7º ano, já era no 8º, mas nossa, era maravilhosa as aulas com a professora Kilma. E eu me recordo bastante porque foi a partir disso que eu comecei a ler mais. Só que ainda não era muito, sabe? Por exemplo, foi nessa fase, foi em 2013, que eu li meu primeiro clássico da literatura brasileira, que foi o livro Senhora, de José de Alencar. Gente, eu amo esse livro, sério. Amo esse livro. E para algumas pessoas, eu já dou até uma dica, se você não é uma pessoa que gosta muito de ler, e você quer começar a ler livros, né, da literatura brasileira, eu diria que comece pelos livros de José de Alencar. Eu gosto. E também, porque tem gente que já quer chegar em Machado de Assis, calma. Não é que Machado de Assis também seja aquela coisa chata. Porém, você já precisa ter um repertório, você já precisa ter vocabulário, assim, você já esteja mais familiarizado com o tipo de escrita daquele tempo. Então eu acho interessante quem vai começar Machado de Assis. Calma, se você for um leitor, ainda não estiver lindo na literatura clássica brasileira, ok, mas sou uma pessoa que quer começar, eu indico José de Alencar, alguns livros da Clarice Lispector, da Marina Colasanti, são livros muito bons. Enfim, vamos deixar isso para outros vídeos, mas olha só. Então eu comecei a gostar de ler, mas ainda não era aquela coisa que eu chegava em qualquer lugar, tipo, 5, 10 reais, eu vou comprar esse livro, 20 reais, vou comprar esse livro. Não. Isso já começou na minha fase dos 16 anos, gente, eu virei 16 para 17 anos, nossa, hoje quando eu penso, caramba, eu poderia ter guardado esse dinheiro. E assim, essa minha fase de gostar de ler entre 16 e 17 anos foi bem marcante pra mim, porque eu realmente comecei a ler, procurar mais coisas, nossa gente, todas as bibliotecárias que passaram na minha vida, ela já olhava pra mim, oi Rebeca, ela já sabia quem eu era. E eu lembro que, né, desse colégio que eu fiquei até o final meu período escolar, eu amava a bibliotecária, Kádia, se estiver assistindo esse vídeo, um cheiro. Eu amava. Eu gostava de estar na biblioteca. Eu gostava também daquele ambiente.
Se eu não estivesse estudando ou estivesse conversando com alguns colegas meus, eu estava ali na biblioteca vendo os livros. E eu lembro que até no meu ano de pré... Gente, ano de pré é muito difícil você continuar essa vida de leitura. Eu li poucos livros na época do pré, mas eu ainda ia na biblioteca e pegava livro. Eu sabia que eu não ia terminar aquele livro, mas eu pegava mesmo assim. Era engraçado. Eu sabia que eu não ia terminar, mas é o prazer da leitura. E tudo bem. Então, eu fui ruminando, né? Cultivei esse hábito da leitura. E já nessa fase, assim, depois também eu passei aquele tempo de caramba, esse livro tá em promoção, né? Da Amazon Prime. A pandemia foi um perigo na minha vida, por quê? Porque eu comecei a assinar a Amazon Prime, tá? Amazon me patrocina. Comecei a assinar a Amazon Prime, gente, sério. Era engraçado, porque apareciam as promoções certeiras naquele livro que eu tanto queria. Aí eu passei assim entre 1, 2 anos, tipo, não era que eu também comprava um monte de livro de uma vez só, mas, por exemplo, tipo, um mês, né? Em um mês eu comprava 1, 2 livros, sabe? Aí virou, sabe, um pouquinho desse consumismo. E que hoje eu estou liberta dessa questão de, meu Deus, eu preciso comprar esse livro. E é até uma dica, sabe? A questão da leitura é tão importante, gente. Às vezes a gente... porque quer ser intelectual, quer se passar. Olha, para muitas pessoas a leitura tem um significado. Na minha vida hoje, a leitura faz parte de mim. Mesmo que eu não esteja, por exemplo, esse ano eu só li até agora 2 livros. A Rebeca de 2016, 2017 já teria lido 6 livros. 6, 7, 8 livros. Eu lembro que teve específico uma das férias escolares que eu li 6 livros em um mês. Isso também eram, por exemplo, foi um dos livros que eu li foi A Seleção, clássico, né, de adolescente, ler A Seleção completo. Eu li a Seleção. Mas, assim, o que é que fica com tudo isso, né? Hoje, qual é o propósito da leitura na minha vida? Eu acho que todo mundo precisa mensurar isso. Por que você quer começar a ser um leitor? Por que você quer começar a ler mais? Hoje, é um hábito meu. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer. E, caramba, toda vez que eu tô lendo um livro, é engraçado como eu acabo escolhendo um que faça sentido naquele momento que eu estou passando. E as leituras começam a ser, sabe, eu tô fazendo conexões. Mas, assim, hoje eu vejo que o propósito da leitura na minha vida, além, né, a gente tem que glorificar o Senhor em todas as coisas, em todas as áreas, mas é uma coisa também que me ajuda, me ensina. E tem uma das coisas que o pastor Jonas Madureiro, o pastor Emílio sempre falam, mas o pastor Jonas fala até isso, que, por exemplo, a quantidade de livros, né, que a gente tem, não é pra, uau, olha como é inteligente, olha... Não. E é a gente parando pra analisar, caramba, olha ainda o que eu preciso ler. E quando a gente começa a aprender, porque assim, um leitor normalmente é uma pessoa curiosa, então ela vai pesquisar sobre muitas coisas. Quando a gente começa a perceber isso, gente, caramba, eu não sei de nada. É isso. É a gente entender a nossa própria ignorância. A nossa inteligência humilhada aí. É ter a nossa inteligência humilhada de fato. Por quê? Quando a gente para pra analisar e perceber, meu Deus, a gente... eu sou da área da pedagogia, da área da educação. Eu gosto de outras áreas também, literatura, gosto da área de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, entre outras. Mas assim, quando a gente para pra analisar, caramba, eu só sei dessa área. Mas olha o que o mundo tem pra me oferecer. Olha o que as bibliotecas podem nos oferecer. Então, quando a gente para pra perceber, nossa, existem paleontólogos, existem dentistas, existem médicos, existem pesquisadores, existem pessoas que são professores e são pesquisadores de outras áreas. E a gente começa, caramba, não sou nada. Então a leitura, além dela ser uma forma da gente entrar em outros mundos, entrar numa fantasia, entrar no suspense, a gente também tá se conectando, a gente tá de certa forma nos conectando com outras culturas, personagens, e a gente se vê em certos personagens, a gente vê um amigo no personagem, um familiar, então é muito, o mundo da leitura é uma coisa tão ampla. E assim, hoje a leitura pra mim faz sentido na minha vida, total sentido. Por quê?
como professora também, eu sempre preciso aumentar meu repertório. Como pedagogo em si também, né? Porque todo mundo acha que pedagogo é apenas professor, mas pedagogo atua em outras áreas. Como cristã, como pessoa, como indivíduo. Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de sentar e ler um bom livro, também tratados teológicos, sabe? Então, você precisa, tipo, pontuar, né? Qual vai ser o sentido da leitura na minha vida. Se é porque você acha que precisa cultivar esse hábito, seja bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Mas entrar nesse mundo assim, né? Eu quero ler tantos livros, quero comprar vários livros, olha, isso é um perigo, porque tem que ter cuidado. Também tem que ter sabedoria. E é que eu falei, né? Eu dei um tempo, né? Eu me libertei disso. É um desses momentos, porque antes eu comprava muitos livros por não ganância, mas, meu Deus, eu preciso desse livro. E, tipo, tem tanto livro meu parado aqui. E esse ano eu dei um tempo. Eu só vou aceitar de presente de aniversário, tá? Eu tô desde do ano passado assim, mas eu ainda comprei poucos livros ano passado, mas eu comprei. Mas eu ainda tô assim, não vou comprar livro, mas uma pessoa pode me presentear. E, inclusive, vou contar essa história pra vocês. Na consciência cristã, essa consciência cristã que eu fui desse ano, e quem não conhece o que é a consciência cristã, vai lá, pesquisa no Instagram, consciência cristã. Simplesmente um dos maiores eventos, tá, cristãos do Brasil. Ocorre em Campina Grande, na Paraíba. Como eu moro em Natal, né, então fica mais próximo de ir. Então, esse ano, eu conheci o Geolê e o Rafael. E assim, eu cheguei neles um dia, eles estavam lá na Felic, que é a feira. Gente, essa é a feira dos livros. Nossa, se você, olha, lá é uma tentação pra você que ainda está nesse período de eu não posso, eu preciso desse livro. É um momento de tentação, que eu já fui tentada muitas vezes ali. E eles estavam conversando com o pessoal que estava passando. Eu cheguei, eu falei rapidamente com eles, cumprimentei e eu até falei, olha, eu não vou comprar nenhum livro esse ano aqui na Felic. E eles ficaram, como assim? Nenhum? Nem de lembrança, não sei o que. Não vou. E eu realmente, porque eu fiquei, caramba, eu não preciso de mais livros agora. Tipo, tem livros específicos que eu adoraria ficar com eles, mas não estou. E o que aconteceu? Eles lançaram um desafio pra mim. Esse desafio, gente, esse desafio deu o que falar, porque alguns conhecidos meus ficaram, meu Deus, Rebeca, você desenrolaram demais. E eu fiquei, às vezes eu fico com vergonha, mas tudo bem. Então já eu leio o Rafael. Ó, já vou deixar o canal deles, o Instagram deles também pra vocês seguirem. Bem, aí então, né, um dia eu tava na Felic com o meu amigo. A gente tava lá na Felic rapidamente, quer dizer, a gente ia se encontrar lá e aí ele já tava conversando com o Jaulê. E tudo bem, eu fui lá, né, também fui conversar e aí eu até brinquei assim, olha, eu fui a pessoa que disse que não ia comprar nenhum livro. Ele, você, né? Aí ele, então. Aí ele disse, eu posso fazer um vídeo com você? Eu, pode. Aí meu amigo, vá que é tua, vai lá. O Lux Day, eu chamo ele de Lux, gente, porque esse meu amigo, ele tem um nome, ele tem 3 grandes nomes. Tem 3 grandes nomes, aí Lux Day, assim, a luz de Deus, pá. Mas assim, enquanto isso, minha amiga Carol, oi amiga. Enquanto isso, minha amiga Carol estava lá no tabernáculo e eu lá na Felic, e sem comprar nada, tá? E então, então, eu fui desafiada, né, pelo Rafael, pelo Geolê, a escolher um livro, tá, que eu realmente queira. Só que, a partir disso, eles me deram, né, você vai escolher 3 livros. E desses 3, a gente vai escolher qual que a gente vai presentear pra vocês. Eles deram um limite de valor. E, gente, foi engraçado, porque, assim, eu não podia parecer tão óbvio, né? Tipo, eu não quero esse livro, não vai fazer nenhum sentido pra mim. Não poderia parecer tão óbvio. E o livro que eu realmente queria, eu ganhei. Que é o Hábitos Espirituais, da editora Fiel, do David Mathis. Gente, eu tava doida por esse livro, sério. É tanto que eu fiquei, meu Deus, obrigada, era esse livro que eu queria mesmo. E eu saí lá eu saí da consciência cristã esse ano com apenas um livro que eu ganhei. Olha, quem me conhece sabe que a Rebeca do passado,
em chegar no Felic e não comprar pelo menos 8 livros, 10 livros, nossa, sério, esse ano foi um ano, assim, revelador. Que quando eu estou focada, não, eu sou focada mesmo. E eu comprei o Hábitos Espirituais. Inclusive, quando eu vou começar a ler ele, tá? Quando eu terminar, vou fazer assim uma resenha, porque, gente, a Gabriela Benvenuto panfletou tanto, a Sherlock Holmes também panfletou tanto sobre esse livro, que eu tô, meu Deus, preciso ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. Mas também, assim, é uma coisa importante da nossa vida de leitura. Como nós cristãos, existem muitos temas, né? Além da literatura cristã, mas existem muitos temas que a gente gostaria de nos aprofundar. E, no momento, eu queria realmente me aprofundar mais sobre a questão das disciplinas espirituais. Eu também quero comprar depois do Celebração de Disciplina. Eu queria comprar esse também, do Richard Baxter. Acho que é, se eu não me engano. Tô doida também por esse livro. Se alguém quiser presentear, eu estou aceitando. Também tava querendo ler muito ele. Mas, ó, a leitura, ela precisa fazer sentido pra você, sabe? Porque tenho muitos conhecidos, tem amigos meus que, ai, Rebeca, eu quero ser que nem você leu. Pare, né? Não, tipo, não queira comparar comigo. Não queira se comparar comigo. E assim, o tipo de leitura que você quer fazer precisa fazer sentido pra você. Se você é uma pessoa que não tá acostumada a ler, você não... Olha, gente, não façam isso com vocês mesmos. Não vá pegar um livro super difícil. Não vá pegar, por exemplo, um Gordon Clark da vida, assim, e acha que vai conseguir entender tudo. Não é assim, tá? E, inclusive, até livros do Lewis, né, do C.S. Lewis, vão ter livros do Lewis que você vai ficar, o que ele tá dizendo? Então, assim, vai com calma, tá? Vai com calma. Às vezes a gente tá indo com muita sede, ó, já vou começar essa leitura. Calma, você é um leitor, você é uma leitora, assim, calma. Você precisa pensar qual é o tipo de leitura que vai fazer sentido pra você naquele momento, tá? Note aí. O que é que faz sentido pra você nesse momento de você começar a consumir como leitura? E assim, você também precisa ter um planejamento, tá? Não quer dizer que vai ser do dia pra noite. Você precisa sim criar esse hábito, mas de uma forma saudável, tá? Prazerosa. E também, ó, já deixo até a dica dos clubes de leitura, do meu amigo Yuri Pena, tá? Vão lá seguir ele. É um clube de leitura online. Aí eles estão lendo, acho que já no 2º livro, tá? Nesse ano. E também indico a vocês o curso do pastor Pedro Pamplona, o Teologia e Leitura. Se eu não me engano, eu fui a primeira turma do curso. Foi, assim, maravilhoso. Muito bom. E até hoje eu carrego os ensinamentos do curso com o pastor Pedro. E então, você precisa... não adianta a gente, tipo, ler por ler. Você precisa entender o que você tá lendo. E, assim, às vezes a gente acha, não, vou entender isso daqui. Você não anotou, você não colocou em nada, você não anotou no bloco de notas no celular, você não anotou no papel. Então, assim, fica super difícil pra você estimular ainda mais esse hábito. Mas, assim, comece, né? Pense, o que é que eu realmente preciso nesse momento? Se é mais uma leitura, assim, de uma ficção, de um suspense, um livro, assim, mais poético, mas que não seja tão difícil de ler. Você tem que pensar em tudo isso. E anote as principais citações que você mais gostou. Faça um pequeno resumo. Você pode fazer, tipo assim, apenas um parágrafo. Eu entendi isso do livro. Vá fazendo esses exercícios, vá pontuando. Porque, assim, gente, você ser um leitor não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite que você vai construir, né? Hábitos, eu chamo, são hábitos, porque houve uma construção disso. E houve constâncias e inconstâncias suas, tá? Isso é normal, tá? E eu queria deixar isso com vocês um pouquinho sobre a leitura, sobre o que ela é na minha vida, deixar umas dicas também, e compartilhei também algumas histórias. E fiquem aí pro próximo vídeo, tá? Um cheiro, gente. Tchau!